Agradeço, senadora Ana Rita, por ter assegurado que eu falasse nesse momento. E eu, naturalmente, também quero cumprimentar o nosso senador Aníbal Diniz. Muita felicidade, muita saúde, que essa data seja uma daquelas que você possa repetir, festejar com os seus durante décadas e décadas. Senhora Presidente da Vanessa Cressotim, nós aqui na casa já conseguimos a assinatura, a senadora Vanessa assinou, a senadora Ana Rita assinou, eu assinei, da CPI de combate ao assassinato de jovens no Brasil, e a grande proporção de cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. Cumprimento a senadora Lídice da Mata pela iniciativa da CPI, que já foi lida no plenário pelo presidente Renan Calheiros, e indica, inclusive, que eu e ela nos revezemos, que eu e ela façamos um entendimento sobre a presidência e a relatoria, e isso já está sendo feito com a maior tranquilidade. A preferência sempre será da senadora Lídice da Mata, que é a autora do pedido da CPI. Mas vim falar desse tema, divulgando aqui uma pesquisa feita pelo IPEA. Senhora Presidente, recentemente o IPEA publicou uma nota técnica de autoria de Daniel Cerqueira e de Rodrigo de Moura, com o título Vidas Perdidas e Racismo no Brasil. Essa nota deve ser lida em conjunto com outros 3 estudos publicados nos últimos anos. Refiro-me aos estudos Mapa Violência 2011, Os Jovens do Brasil, Mapa da Violência 2012, A Cor dos Homicídios no Brasil e Mapa da Violência 2013, Homicídios e Juventudes no Brasil. O que essas pesquisas mostraram e descrevem, senhora Presidenta, é uma realidade assustadora. É como se tivéssemos em curso no país um verdadeiro processo de extermínio da população jovem negra. Para começo de conversa, é bom lembrar que, apesar de tanta discussão sobre o tema, o tratamento da violência em relação aos negros é muito pessimista. Os estudos apontam para o fato de que, nos últimos 10 anos, a verdadeira epidemia de violência que tomou conta do país a partir dos anos 80. Em muitos lugares, inclusive, houve uma redução até interessante dos índices da violência. Porém, apenas torna mais grave e preocupante o aumento da violência que atinge especificamente os jovens, em especial os negros no Brasil. O que o estudo mostra, eu quero resumir, que a violência até diminuiu no geral, mas aumentou, infelizmente, contra os jovens negros. O estudo Mapa da Violência 2011, Os Jovens do Brasil, é categórico. Podemos observar que, mesmo com grandes diferenças entre as unidades federadas, a tendência geral desde 2002 é queda no número absoluto de homicídios na população branca, que é muito positivo. Agora, onde está o negativo? E de aumento da população negra. De fato, senhora Presidenta, entre 2002 e 2008, o número de vítimas não negras caiu de 18.852 para 14.650, uma queda na ordem de 22,3%, e que vem se ampliando, e isso é muito positivo. Agora vamos ver o lado negativo. Já entre os negros, as vítimas de homicídio passaram de 26.915 para 32.349. Ou seja, houve um acréscimo de 20,2%, aumentando ainda mais o abismo que sempre existiu entre o número de vítimas, levando em conta o quesito cor. Quem não é negro teve uma queda de 20%. Quem é negro aumentou os homicídios em 20%.
Se somarmos, vai dar quase 40. Em 2005, por exemplo, morreram proporcionalmente 81,1 mais negros do que brancos. Em 2008, morreram 120,8 mais negros do que os não negros, chegando ao índice, então, incrível em 2011, de um aumento de 153%. Senhora Presidente, o ponto de inflexão que temos a avaliar, onde começa a se abrir o fosso entre negros e não negros, vítimas da violência, ocorre por volta ali já dos 12 anos de idade. Até então, as estatísticas não apontam um viés racial nas vítimas da violência. É justamente nesse momento de entrada na adolescência que há um verdadeiro surto homicida, com a violência crescendo enormemente até os 21 anos de idade. Isso vale tanto para a população branca como a população negra. Mas se esse crescimento já é intenso, entre os negros é marcadamente mais elevado. Entre 12 e 21 anos de idade, as taxas para a população não negra aumenta 29 vezes, passa de 1,3 para 37,3 homicídios a cada 1.000, enquanto que para os negros passa de 2 para 89,6, aumentando 46 vezes. A vitimização de jovens negros, ou seja, a diferença proporcional entre negros e não negros, no número total de vítimas de homicídio, cresceu 71,6 em 2002 para 237 em 2011. Isso gera um impacto relevante na expectativa de vida dos brasileiros. O simples fato de nascer negro faz com que o indivíduo perca 1,73 anos de expectativa de vida por morte, causa unicamente do fator morte pela cor da pele. Nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, essa perda chega a 4 anos. Ele tem 4 anos a menos de vida em relação àquele que não é negro, com a mesma idade e só com a cor da pele diferente. Há, portanto, um problema que afeta especialmente a população jovem e negra. Os números mostram de forma forte, dura, que há uma mortalidade seletiva. Isto é muito, muito grave em todo sentido. Nós não queremos que jovem nenhum seja assassinado, nem branco, nem negro, e nem índio, por exemplo. Mas é um problema real, é agudo e exige uma atenção toda especial. Por isso, a CPI, que junto com a senadora Lídia da Mata, nós estamos encabeçando aqui no Parlamento, uma CPI para combater, estudar, apontar caminhos, investigar o assassinato da juventude brasileira. Mas, senhora Presidenta, por mais bem-sucedida que tenham sido as políticas onde permanece esse trágico quadro de mortalidade juvenil, com claro viés racial, é imperativo, portanto, que ajustemos nossas políticas para fazer frente a isso, ou que pensemos novas políticas para enfrentar essa realidade. Essa epidemia de violência homicida que está dizimando nossos jovens é lamentável. E o viés racista é condenável com a mesma intensidade. Por isso, é essencial que entendamos as formas como se articula essa letalidade violenta dirigida especialmente à juventude negra. O viés racial sugere uma forte reação de todos nós, brancos, negros, índios, contra o racismo. O recente estudo publicado pelo IPEA, a que me referi no início, explora justamente essa hipótese, a de que se há diferença de letalidade entre os grupos, pode ser explicada a partir de diferenças econômicas e demográficas. Também está especialmente associada ao racismo. A conclusão a que chegam os autores do estudo, a partir de um modelo econométrico que utiliza uma série de variáveis socioeconômicas, como a escola, emprego, renda, é que as diferenças nessas dimensões, as diferenças educacionais,
fato de estarem empregados ou desempregados, explicam apenas 20%. E a outra explicação, 80%, é inexplicável. Ou seja, mesmo a falta de mais anos de estudo e a pobreza não é motivo que se explique para um assassinato em massa da juventude negra. Nota do IPEA diz: as diferenças socioeconômicas e demográficas entre negros e não negros, ainda que estejam associadas às diferenças de vitimização violenta entre grupos, conjuntamente não são capazes de explicar a variabilidade entre as taxas. Dito de outra forma, o resíduo da equação ou a parcela não explicada pelo modelo é elevado, não tem explicação. Como explicar finalmente esse resíduo que não é totalmente claro, como apontam os autores, mas uma das hipóteses razoáveis é muito simplesmente a resposta: o racismo. Senhor presidente, autores da nota do IPEA mostram que, infelizmente, a violência tem a ver com a cor da pele. Eu vou concluir, senhor presidente, porque o meu tempo aqui eu falei como numa cedência aqui das duas senadoras, para que eu pudesse relatar esse fato. Enfim, nós queremos aqui fortalecer a iniciativa da CPI. Eu já contamos na CPI com a senadora Ana Rita, o senador Eduardo Suplicy, Lídice da Mata, a senadora Ângela Portela, senadora Vanessa Graciotin, que também se dispôs a ajudar nessa CPI. Tenho certeza que o senador Mozarildo, se precisar do seu nome lá ele estará. E eu, então, mediante os fatos que aqui relatei, agora eu termino, eu quero mais dizer da importância da semana que vem nós instalarmos a CPI contra a violência em relação à juventude brasileira. Nós queremos combater toda a violência contra negro, contra índio, contra branco, contra a discriminação, seja religiosa, seja pela orientação sexual, seja por idade, seja por deficiência. E esse é o caminho. O caminho de combater os preconceitos é o caminho da paz, da solidariedade, do amor, do respeito ao outro. Era isso, obrigado, presidenta. Eu prometi falar 5, já falei 13. Obrigado pela tolerância.